Pessoal, um caso que foi emblemático no direito brasileiro e na política brasileira foi o caso Daniel Silveira. O caso Daniel Silveira inaugurou duas situações, sabe, que o Brasil ainda não tinha visto, né? Até mais situações. Mas uma delas foi a figura do flagrante eterno, né? Ou seja, isso não existia no direito brasileiro, até que uma interpretação do STF falou, ó, postou o vídeo tá rolando, você ainda tá em flagrante, prende esse cara aí, tá? Contra o Daniel Silveira isso foi aplicado, mas ainda tem vídeo aí rolando, vídeo circulando, de um monte de gente que criticou urnas, né? Até da esquerda. Teve um monte de gente que falava em fechar instituições, também da esquerda. Esses vídeos continuam e ninguém aplicou flagrante nenhum contra essas figuras, né? Será que estão prevaricando em relação a isso, né? Outro ponto também que inovou no direito brasileiro foi a extinção tácita do direito de imunidade parlamentar dos deputados. Ou seja, o Daniel Silveira falou besteira, tá? Mas ele é um deputado. Até onde a gente aprendeu no direito, eu, no meu curso de direito, eu aprendi que os parlamentares são imunes por suas palavras, opiniões e votos, desde que no exercício da função falando de questões políticas. É lógico, você não pode subir lá na tribuna e falar que o Zezinho é feio. Isso não tem nada a ver com questões políticas. Mas o que você fala dentro da questão política, você está falando da instituição, do órgão, fazendo críticas políticas, está ali dentro do manto da imunidade parlamentar. Ué, todo mundo sabe disso, mas foi revogado tacitamente por uma interpretação do STF o artigo 53 da Constituição. Isso aí ficou escancarado. Outra questão também é a inovação do Supremo Tribunal Federal a tirar a prerrogativa que está prevista na Constituição Federal de que quem pode dar ali a graça, o indulto, é o presidente da República. O STF falou, não, pode se eu deixar. Ou seja, não, o cara é amigo do presidente, então não pode dar. Peraí, a Dilma já fez isso, Lula lá, tá? A esquerda já fez isso. Então, assim, são situações que chamam muito a atenção. Agora, entrou um caso novo, né? No caso Daniel Silveira. Mas, enfim, não sabemos se vai ter resultado prático. Mas o que aconteceu agora? O desembargador Sebastião Coelho entrou na defesa do Daniel Silveira. E ele promete, como desembargador aposentado, levar o caso Daniel Silveira até as últimas consequências, no Tribunal de Haia, se for necessário. Ontem, ele fez uma publicação dizendo que agora ele faz parte da defesa de Daniel Silveira. Olá pessoal, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2024. Eu estou aqui no presídio de Bangu 8 para visita e uma conversa, um diálogo com o deputado Daniel Silveira. Estou entrando na defesa, convite do Dr. Paulo e da doutora Paola, e vamos juntos trabalhar não só pelo Daniel Silveira, mas em defesa das liberdades como um todo. Um abraço. Pessoal, sabe o que me chama muita atenção no Sebastião Coelho, tá? E foi até um comentário de um seguidor do próprio Sebastião Coelho, né? O Nandinho Fernandes. Mas ele escreveu o seguinte: é um homem bem resolvido. Ele é desembargador aposentado. Podia sair do Brasil, sair daqui e viver fora. Não precisava nem olhar para trás. Mas ele optou em estar no Brasil, batendo de frente com aquilo que ele acha injusto. E ainda tem quem diga que ainda não existem heróis nos dias atuais. Eu vejo muitos heróis ainda insurgindo, mesmo nos tempos atuais. E para mim, o Sebastião Coelho é um desses caras que vem batendo de frente com aquilo que ele julga ser iníquo, aquilo que ele julga ser errado. E para mim, isso é uma característica de herói. E existem heróis de direita e de esquerda, só para deixar claro para vocês. Como, por exemplo, eu vejo o caso do Glenn Greenwald, que tem várias críticas em relação a ele, mas
ele criticou o Moro pelos excessos que o Moro fez durante a Lava Jato. Isso não é mentira, gente. A gente também não pode ser hipócrita. A Lava Jato cometeu erros, sim, não para anular os processos, e isso não apaga os atos criminosos que aconteceram, mas cometeu. Da mesma forma, o próprio Glenn Greenwald falou, olha, eu combati o Moro, não vou deixar que as ações que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, estão fazendo, que extrapolam a lei, também sejam impunes. E aí ele travou uma nova cruzada contra o Alexandre de Moraes, que da mesma forma que ele reconhecia que Moro cometeu ilegalidades, ele fala que Moraes comete irregularidades. Também, o Michael Schellenberg também é outro jornalista de esquerda que está travando uma cruzada internacional para rebater isso. Então, assim, tem gente hoje que ainda tem amor à sua convicção. E esse aqui, o Sebastião Coelho, é uma dessas figuras que, sabe, chamam a atenção pela sua coragem. Como eu disse, poderia muito bem estar curtindo a vida aí longe do Brasil e o Brasil que se dane. Mas não, acredita no que é certo. Vamos lá, pessoal. E os artistas da Lei Rouanet, hein? Todo mundo fazendo L. Pois é, mas o que parece é que a cultura não, mas os artistas, alguns estão entrando em crise, e crise pesada. Falei para vocês um vídeo do Léo Santana, aquele que canta faz o L, lembra disso? Pois é. O cara falando aí, o show tá flopando tudo, tá ruim, o povo tá sem grana para ir no show. Pois é. Agora, dessa vez, foi a Ivete Sangalo que resolveu reclamar. Ela estava organizando um show para comemorar seus 30 anos de carreira. Essa matéria é do Amazonas em Foco, tá? E aí a Ivete Sangalo estava já com a aposta de que ia vender 44 mil ingressos, que ia bombar o show dela, que ia lotar um estádio. Pois é, vendeu nem 2.500 ingressos, vendeu míseros 2.500 ingressos, né? Ivete Sangalo cancela show em Manaus após vender míseros 2.500 ingressos e culpa a organização do evento. A expectativa era no mínimo 44 pessoas. Tá, a culpa não é da organização do evento, que já está acostumada a fazer isso há muito tempo. É um momento mesmo. É um momento onde muitos brasileiros, eles, sabe, estão começando a tomar opiniões, sabe? Ah, eu não vou nesse show porque esse artista não me representa. E isso é justo, e isso é interessante. Exemplo, eu, por exemplo, gosto das músicas do Titãs, tá? Nando Reis, eu acho as músicas deles legais, Cegos do Castelo, gostei, sempre gostei das músicas deles, mas eu não iria num show deles. Por quê? Porque tem a questão da representatividade, ou seja, cara, a música é legal, mas eu vou chegar num show desse cara, o cara pode polemizar, o cara pode politizar, estão fazendo isso muito nos shows, e como a ideia desse cara não me representa, eu passo a parar de ouvir isso porque esse cara não me representa mais. É a questão da sintonia e não de boicote. Eu sou sincero para vocês, eu acho errado eu não querer ir mais num show, como por exemplo o do Nando Reis, e fazer uma campanha de boicote contra o cara. Não, eu não gosto, é contra as minhas convicções, eu não vou mais, tá? Mas está acontecendo isso em relação aos artistas que fizeram o L da esquerda. O pessoal está optando em não ir. Enquanto isso, os shows da galera mais à direita e do agro, que eles falam tão mal, estão bombando. Olha, Gustavo Lima, Ana Castelo, Luan Santana, esses caras estão bombando, tá? Os shows estão bombando. E a última ação dos caras que bombou foram mutirão da turma do sertanejo para fazer doação do Rio Grande do Sul, tá? Além de contribuir doando, os cantores ainda estão fazendo mobilização dos seus fãs, sabe? É esse engajamento, é essa representatividade que faz o brasileiro, sabe, se vincular a determinados artistas que realmente começam a fazer a diferença. Para mim, sabe? Eu sou suspeito para falar. Eu sou goiano raiz do modão de viola. Então, para mim, né, vocês sabem que eu nasci no Goiás. Então, para mim, o sertanejo já está na veia, né? Já está no sangue. O rock and roll lá de Brasília,
de Renato Russo, que acabou. Essa coisa que a gente, sabe, começou desde o início ouvindo isso. Então, assim, não é da nossa vibe, não é da linha ali do goiano. Ouvi muito show, axé, samba. Vocês me desculpem quem gosta de samba, mas o goiano não é muito fã do tal de samba, não. Então, assim, é essa linha mesmo, mais do sertanejo. E o goiano tem um borogodó ali, uma coisa meio cativante. O goiano, a galera do agro ali, porque é simplão, sabe? É simplão mesmo. E as pessoas hoje estão querendo o que é mais simples. Então, sem muita firula, sem muito parangolê, pessoas autênticas. E aí, eu posso dizer para vocês, a galera do agro é autêntica, tá bombando. Pelo menos eu tenho essa percepção. E você? Pensa assim também ou não? Coloca no comentário que eu quero saber. Vamos lá, pessoal. Eu falo para vocês que eu não gosto de entrar nessa polêmica. Quando assume o assunto religião, para mim é polêmico demais, né? Então, assim, ultimamente eu acabei fazendo críticas não ao Papa, tá? Mas algumas atitudes do Papa, sabe? Ungindo aí uns certos ditadores, falando de comunismo, falando aí de que, enfim, de bandidagem. E aí eu acabei citando aqui, não quis entrar em polêmica, mas citei. E mais uma vez o Papa está aqui no nosso holofote agora. Mas dessa vez a polêmica é grande, mas muito grande, tá? O Papa falou besteira, ou seja, chamou atenção para o que ele falou aqui e eu nem vou entrar no mérito, eu só vou reportar para vocês. O Papa Francisco disse em reunião fechada que já existe bichice demais em seminários, afirma imprensa italiana. Tá. Vou resumir para vocês. O Papa falou que tem bicha demais dentro da igreja. Tá? É isso que o jornal italiano falou. Cara, isso gerou uma repercussão tão grande, porque o Papa falou que não quer aceitar padres gays dentro da igreja. O Papa Francisco disse em uma reunião interna da igreja, na última segunda-feira, que já existe bichice demais entre seminários ao pedir para que bispos italianos não aceitem padres abertamente gays, afirmou a imprensa italiana. Segundo os jornais La Repubblica e Corriere della Sera, em reunião às portas fechadas com bispos italianos, o Papa usou a palavra frociadine, que é um termo vulgar italiano que pode ser traduzido aproximadamente como viadagem ou bichice, né? O termo é altamente depreciativo em relação à comunidade LGBT e seu uso teria surpreendido os mais de 200 presentes. Ou seja, é o Papa envolvendo em polêmica mais uma vez, né? Ele que já entrou em embates aí, falando que, sabe, não concordava com a homossexualidade, tudo isso foi conflitos aí, né, que o Papa vem colecionando. Ele é um Papa polêmico, né? E tem muita gente falando, que saudade do João Paulo, né? Pois é, enfim, né? Isso é uma questão religiosa que eu não vou nem entrar no assunto, tá? Assunto muito polêmico, eu só estou reportando para vocês o que aconteceu. Vamos lá. Vamos falar de um tema que eu já mencionei para vocês, e ainda mais nessa hora do almoço a gente precisa falar, né? Como é bom aquele arrozinho cheirosinho, aquela comida, sabe, aquele arroz branquinho, aquela coisa bem top mesmo que você já está acostumada, né? Pois bem, vamos falar disso. Por quê? Porque está causando um conflito e uma briga gigante com o governo Lula. Matéria do Estadão. Enchentes no Rio Grande do Sul. O governo venderá arroz com rótulo próprio e preço tabelado. Produtores falam em intervenção estatal. O governo Lula trava uma queda de braço com os produtores, beneficiadores e vendedores de arroz após decidir importar 1 milhão de toneladas do grão para vender diretamente em supermercados e redes de atacado de alimentos do país. A iniciativa foi tomada como resposta às inundações no Rio Grande do Sul, mas empresários e especialistas veem intervenção no mercado pelo governo federal que passará a ter um rótulo próprio na prateleira com preço tabelado. A operação é inédita, ou seja,
É a primeira vez que a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, realiza a operação completa de importação à distribuição. Dessa vez, além da importação, será a primeira vez que o governo venderá um produto com sua logomarca na embalagem. O arroz importado deverá ser embalado no país de origem pelo fornecedor com o rótulo que diz arroz adquirido pelo governo federal, o que leva o logotipo da CONAB. O produto deverá ser vendido exclusivamente para o consumidor ao preço final de R$ 8,00. Tá, cubanizou o Brasil? É isso? Essa é a principal crítica. Cá entre nós, é a pior medida que o governo federal poderia utilizar agora. Tabelar preço de alimentos, uma vez que os produtores brasileiros vão ser todos impactados com isso. O que o governo Lula deveria fazer é incentivar a produção, recuperar as áreas o mais rápido possível, abrir crédito com juros baixíssimos para que a produção possa voltar. Comprar arroz e vender com preço barato é medida populista e eleitoreira e não é para ajudar ninguém, até porque não haverá desabastecimento de arroz, afirmam as principais entidades de produção do grão no país. Vocês entendem isso? Que o cara só está querendo fazer auê, populismo em cima desse programa. Então, os produtores de arroz estão revoltados com essa situação. Por quê? Porque é um efeito cascata. Toda vez que o governo vem com intervenção na economia, dá M depois. Por que dá M? É o seguinte, vamos lá, eu sou um produtor de arroz, certo? Eu produzi o meu arroz e eu tive um custo. Eu paguei imposto, eu paguei INSS sobre os meus funcionários, eu paguei imposto sobre os insumos, as sementes que eu adquiri, sobre os combates a pragas que eu apliquei, porque precisa, é necessário. Então o meu arroz saiu a um preço X. Agora o Lula quer importar e os países do Mercosul aumentaram do dia para a noite, sabendo que o governo ia importar, 30% no valor do alimento, ou seja, o alimento mais caro, tá? O Lula vai comprar mais caro de fora, traz esse alimento para dentro do Brasil mais caro, tabela o preço, a gente, o nosso imposto, vai assumir o prejuízo e vamos vender mais barato. E aí o que vai acontecer? O arroz importado vai sair mais barato que o arroz produzido aqui no Brasil. Ah, medida para ajudar o mais pobre. Conversa, fiado. Porque nós temos que pensar a longo prazo. O produtor de arroz, vendo que até o arroz que ele colheu, ele vai tomar prejuízo, porque todo mundo vai optar em comprar o arroz do governo, ele vai vender esse arroz mais barato, vai tomar prejuízo e vai falar o quê? Safra que vem eu tô fora de arroz, não produzo mais nada com esse governo maluco aí. E aí sim, vai, ó, inflar o preço. Lei da oferta e da procura. Se eu tenho 5 sacos de arroz para comprar para uma pessoa, eu vou optar em comprar o mais barato. Agora, se eu tenho 1 saco de arroz e 5 pessoas para vender, para comprar, eu vou vender porque paga mais caro. Essa é a inflação que te lasca aí no bolso seu. Entendeu? Então, assim, medida errada, vai ter impacto. Se o governo fizer isso agora, sabe onde que ele vai responder por isso? 2026. Você vai ver em 2026 o arroz batendo aí 70, 80 reais se o governo não implementar as medidas certas. E aí, a urna que vai dar a resposta pro Lula. Não tenha dúvidas disso. Fechou? É isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial nosso. Espero que você tenha gostado. A gente vem tentando fazer um trabalho sempre sério para vocês. Que nunca falte o pão de cada dia na sua mesa. Que você tenha sempre, sabe, uma mesa farta, repleta de bênçãos para você e para todos os seus. E que as medidas do governo não impactem aí, né, o seu direito de se alimentar bem. Fechou? Abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.